Vamos falar de um assunto delicado: anestesia odontológica. Para muita gente, só de ouvir essas palavras a ansiedade já bate, né? É um procedimento essencial para o conforto durante qualquer tratamento, mas a gente sabe que a injeção em si pode ser a maior fonte de estresse de todas. Então, vamos mergulhar nisso e entender a ciência por trás de uma injeção que, olha só, não precisa doer. Se a gente parar para pensar, qual é aquele momento que causa mais apreensão na cadeira do dentista? Para a grande maioria das pessoas, a resposta é quase que imediata, e todo mundo concorda. É isso aí, a seringa. O ato da injeção é tão temido que muitos pacientes chegam a dizer que preferiam passar por qualquer outra coisa só para evitar a agulha. É uma barreira, sabe, psicológica e física, que acaba definindo toda a experiência no consultório para muita gente. E se eu disser que a dor da injeção não é obrigatória? Que é totalmente possível, e na verdade até esperado, que a anestesia local seja aplicada de uma forma completamente sem trauma. É exatamente isso que a gente vai desconstruir aqui. Esse número aqui, nossa, ele praticamente valida esse medo todo. Um estudo sobre emergências em consultórios mostrou que 54,9% delas aconteceram ou durante a aplicação do anestésico ou ali nos 5 minutinhos logo depois. E o mais curioso é que muitas dessas emergências nem eram por causa do medicamento, mas sim pelo estresse gigantesco da injeção. E essa citação do material de referência resume tudo, né? A aversão é tão grande que vira um verdadeiro obstáculo para o tratamento. Então a pergunta que fica é, como é que a gente transforma essa experiência? Bom, a resposta está na chamada injeção atraumática. E não é nenhuma tecnologia de outro mundo, mas sim um padrão de cuidado que junta a técnica apurada com uma abordagem mais humana, e algo totalmente alcançável. Uma injeção perfeita se equilibra nesses dois pilares. De um lado, você tem a precisão mecânica, a ciência da coisa. Do outro, a comunicação, a conexão humana. E um simplesmente não funciona sem o outro. Agora, olha que interessante esse ponto. De todas as habilidades, a fonte que a gente usou destaca a empatia como a mais importante de todas. Acreditar de verdade que a injeção pode ser indolor muda completamente o jeito que o profissional executa cada passinho da técnica. Ok, vamos entrar agora no lado mais técnico para ver como o estudo funciona na prática. A preparação, na verdade, começa bem antes da agulha chegar perto de qualquer pessoa. E cada detalhe importa. O primeiro passo é o posicionamento. Deitar o paciente assim, com os pés um pouquinho elevados, não é à toa. Essa posição previne a emergência mais comum que existe, a síncope vasodepressora, o famoso desmaio. Isso garante que o cérebro continue recebendo oxigênio direitinho. Depois, a preparação do local da picada é super meticulosa. Primeiro, o tecido é seco com uma gaze. Aí, como um passo opcional, pode-se aplicar um antisséptico. E por fim, o passo mais importante, o anestésico tópico, que vai amortecer a superfície da gengiva. E essa imagem mostra perfeitamente a precisão que isso exige. É uma quantidade pequena de gel aplicada exatamente onde a agulha vai entrar. O segredo é deixar ele agir por no mínimo 1 minuto. É isso que faz com que a perfuração inicial da agulha seja, na maioria das vezes, imperceptível. Com tudo preparadinho, a gente chega no momento da injeção em si. E aqui, a técnica é quase uma arte, onde o controle, a estabilidade e a precisão são absolutamente tudo. Reparem bem nessas imagens. Olha a importância de um apoio firme para a mão. A posição correta, com a palma para cima e pontos de apoio firmes, garante que a seringa não se mova sem querer. É esse nível de controle que permite uma inserção super precisa e evita qualquer movimento brusco. Antes de injetar o líquido, tem um passo de segurança que é vital, chamado aspiração. O profissional puxa o êmbolo um pouquinho para trás, criando uma pressão negativa. Isso serve para checar uma coisa muito, mas muito importante. Se traz sangue no tubete, como a gente vê aqui, isso é uma aspiração positiva. Significa que a ponta da agulha está dentro de um vaso sanguíneo. E injetar anestésico direto na corrente sanguínea é perigoso. Então o que se faz? Reposiciona a agulha e aspira de novo. É uma checagem simples que aumenta a segurança de um jeito drástico. 60 segundos. Essa é a velocidade ideal para injetar 1 mililitro de anestésico. Muita gente tende a injetar bem mais rápido, mas a lentidão nesse caso é a chave. Uma injeção lenta permite que o líquido se espalhe com suavidade pelos tecidos, sem causar dor por pressão ou qualquer tipo de dano. O procedimento não acaba quando a injeção termina, não. Os cuidados continuam para garantir o bem-estar de todo mundo no consultório.
Reencapar a agulha é um momento de altíssimo risco de acidentes. Por isso, a técnica mais recomendada é essa do encaixe, usando uma mão só. A tampa fica apoiada numa superfície e o profissional desliza a agulha para dentro dela sem nunca usar a outra mão para segurar a tampa. Simples e seguro. E por fim, a observação. É fundamental ficar com o paciente por uns minutos depois da injeção. É nesse período que a maioria das reações adversas pode acontecer. E, claro, documentar tudo direitinho também é a parte essencial do protocolo de segurança. Então, quando a gente junta todas essas peças, aquela imagem de uma simples picadinha se transforma num procedimento técnico super cuidadoso e, acima de tudo, humano. Então, a receita para uma injeção indolor é essa aqui. A base de tudo é a empatia. Depois vem uma preparação cuidadosa, estabilidade técnica, checagem de segurança e, por último, paciência para administrar o anestésico. É a soma desses pequenos detalhes que cria uma experiência completamente diferente. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir, né? Entender que existe todo um protocolo pensado para o conforto e para a segurança, saber que a dor não é inevitável. Será que isso já não seria o suficiente para começar a mudar nossa percepção sobre um dos momentos mais temidos da odontologia?